Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje na Bienal, virtual. E a nossa convidada hoje é a Marina de Guardo, escritora que está falando com a gente diretamente da Itália. Eu hoje estou em Paris, então acho que essa versão digital, virtual, possibilita esse encontro, né, de escritores de diferentes países e também um público de diferentes lugares do Brasil, de diferentes lugares do mundo. Se você quiser comentar no chat de onde você está nos assistindo, acho que vai ser legal de saber também. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Daniela Copes, sou jornalista, sou escritora e sou autora da editora Tordesilhas também, com o romance O Pior Dia de Todos. O meu livro e o livro da Marina têm em comum o fato que eles partem de um tema que é a violência contra a mulher e o feminicídio. No meu caso, O Pior Dia de Todos, ele parte de uma história real, que é um caso real, o massacre de Realengo, ocorrido em 2011 no Rio de Janeiro, que foi quando um jovem entrou numa escola e fez várias vítimas, e depois se descobriu que o objetivo dele naquele dia era matar meninas. Então, mais tarde, a gente concluiu, né, a sociedade toda concluiu que aquele foi um crime de ódio contra as mulheres. Mas é um livro que parte dessa notícia, que na época eu trabalhei como jornalista, mas é um romance, é uma ficção. Então, eu estou aqui hoje como escritora para ouvir essa outra escritora que está lançando pela primeira vez no Brasil a tradução, né, do romance que se chama A Memória dos Corpos. E esse romance da Marina, ele parte também de um caso, na verdade, casos de feminicídios na Itália. A Marina é uma autora de romances de mistério, ela faz um sucesso enorme na Itália e no mundo todo, e como eu disse, essa é a primeira vez que ela chega no Brasil, então acho que vocês estão ansiosos para conhecê-la. Eu vou começar pedindo então para ela se apresentar e falar um pouco sobre a memória dos corpos, né? Quem são os personagens e o que é o mais importante que ela considera nesse livro que está chegando agora para o público brasileiro. Prazer, Marina, te conhecer agora quase pessoalmente e obrigada por aceitar o convite da Tordesilhas. Eccoci, io sono Sim, é uma grande honra para mim estar nessa belíssima live. Estou muito feliz em participar desta grande manifestação dedicada à literatura e aos livros em geral. Aqui no Brasil, um país que eu amo, que visitei alguns anos atrás e que achei maravilhoso. Então, para mim é uma grande honra estar aqui hoje e também ter a possibilidade de falar com o público desse país maravilhoso. Eu aceitei com grande alegria a ideia da tradução do meu livro, A Memória dos Corpos, em português brasileiro, para o Brasil. E é uma grande, então, honra, porque acredito que o Brasil seja um lugar de grande cultura, conhecimento. Então, ser lida neste país é, para mim, um prêmio, algo que me dá muito orgulho. Brevemente, então, vou falar do meu romance, A Memória dos Corpos. Trata-se de um romance baseado na história de um protagonista masculino. Foi muito interessante entrar na pele do ponto de vista desse homem que resolve isolar-se, pois foi decepcionado pelos afetos, pelos amigos, decepcionado também pelo trabalho e resolveu então refugiar-se numa mansão linda, antiga, que era a de mora dos pais e que depois tornou-se a sua casa. Uma mansão linda, cheia de obras de arte, mas ele vive lá como um eremita. Um dia ele encontra essa mulher misteriosa ao longo, né, na rua, por causa de um problema do seu carro, e depois desse dia haverá o desaparecimento de Agnese, que foi a única pessoa, a governanta, que ficou perto dele ao longo desses anos. O desaparecimento de Agnese está, então, enquadrado em uma situação de desaparecimento que, por razões
em situações misteriosas e não compreensíveis em uma região perto de onde está essa mansão. Então se fala de violência dessas mulheres que não são mais encontradas. Então o mistério que fica ao longo de muitos anos. E junto com essas mulheres está uma pessoa, a Agnese, que é a governanta. Ela também desaparece. Bom, eu não gostaria, não quero revelar todo o enredo, toda a trama, pois seria um spoiler, mas é um romance que está centrado em diferentes temas. Primeiramente, como a Daniela falou, a violência contra as mulheres, pois essas mulheres desaparecem, não são mais encontradas e certamente elas não tiveram uma sorte favorável. Ao mesmo tempo, tem outra temática fundamental, que é a toxicidade da família, ou seja, o quanto a família pode ajudar e permitir que uma pessoa voe muito alto e, ao mesmo tempo, pode influir nas problemáticas no destino inteiro de uma pessoa. Então, essas temáticas são tratadas no meu livro. O romance, que como os meus anteriores e também o próximo, pois nesses dias saiu o meu novo livro na Itália, que fala ainda mais de violência contra as mulheres, que se intitula Nella buona e nella cattiva sorte, né? Que é um rito que se utiliza também durante a cerimônia do casamento. E o romance que fala da violência contra as mulheres e também de outros temas. E espero que os amigos brasileiros acharão esse romance interessante. Marina, você comentou do seu protagonista, né, que é o Giorgio, mas tem uma personagem também que eu considero também uma segunda, que divide o protagonismo com ele, né, a Giulia. Ela é uma personagem que ganha muito espaço e eu arrisco a dizer que talvez até sobreponha a importância e o peso dele no romance. Eu queria te fazer essa pergunta, sabendo que seus outros romances também têm protagonistas femininas, se você sente falta desse papel da mulher com um papel mais importante nas narrativas, se não necessariamente como protagonista, mas ganhando esse peso na narrativa, nas narrativas de literatura contemporânea. O que você pensa? Ma devo dire che in generale Eu preciso io dizer que, em geral, eu prefiro protagonistas femininos nos meus romances. E, de fato, o romance do qual eu falava antes, que saiu agora na Itália, tem uma protagonista feminina, uma mulher que foge, 35 anos, que foge do seu lar, de um marido violento. Então, em geral, os meus romances têm protagonistas femininas muito fortes e também muito vulneráveis, mas que têm uma força, uma resiliência interna muito interessante. Neste caso, o tipo de acontecimento e o relato que eu queria fazer tornava necessária a presença de uma figura masculina de Giorgio, que tem muitas nuances, mas também a de Giulia é muito interessante, tanto quanto o mais do que Giorgio. Ela é uma menina que foi afetada por vários acontecimentos que ocorreram na sua vida, que marcaram ela de forma profunda e que compartilha com o Giorgio vulnerabilidade, medos. E foi neste livro, nesse momento, teve um encontro de almas machucadas, que tiveram vivido uma experiência complicada e se encontraram por meio do olhar. Eles se olharam e entenderam imediatamente que tinham algo que os unia. Esse dano, essa ferida que eles receberam e que os acompanhará para a vida toda. Então, protagonista masculino, sim, mas sobretudo femininos. Isso é algo para mim realmente importante, retratar e contar as mulheres. Eu sempre fui uma feminista desde os tempos do colégio e amo muito falar das mulheres. Acredito que ainda não se fale suficientemente sobre as mulheres. Gosto muito da literatura feminina, das escritoras, e é a minha preferência, mas claro que eu também leio escritores homens. Mas eu estou muito focada nas problemáticas femininas, com certeza. É bom ouvir isso, porque
os grandes romances, né, que a gente cresceu lendo, normalmente falam de personagens masculinos, então a gente sabe tudo sobre personagem masculino. Eu acho que a escritora mulher pode fazer um ótimo personagem masculino, porque a gente leu sobre eles a vida inteira, mas a nossa força também reside em poder criar um bom personagem feminino com bastante força e realidade, né? E falando de realidade, o romance ele abre com uma citação do Leopardi que diz, eu anotei aqui para não esquecer, que nada é mais real do que as ilusões. Isso me chamou muita atenção porque nós estamos nesse ano de 2020, que é um ano que parece até irreal, parece que tudo isso que está acontecendo é uma ficção, né? Então, a realidade tem dessas coisas. E eu queria te perguntar, como escritora, o quanto que você bebe nessa fonte da realidade para criar a sua ficção, se os romances, às vezes, partem de alguma história real ou não, e como que é esse seu processo de criação da ilusão, no caso do romance. Certo. Ecco, un altro tema appunto, come Sim, giustamente outro tema, como justamente Daniela falou, é o tema das ilusões. George está convencido de que a vida é uma contínua sucessão de ilusões, ilusão do amor, ilusão de ter encontrado a alma gêmea, que vai ficar perto dele e que poderá dar para ele tudo aquilo que estava procurando, e depois todas as outras ilusões. E esse ano, realmente, parece que estamos vivendo uma vida suspensa, em que somos proibidos de fazer muitas coisas, na qual precisamos nos adaptarmos a imposições que nunca tínhamos. Na Itália tivemos restrições, ainda hoje, por exemplo, para as festas de Natal, restrições incríveis. Não poderemos comemorar o final do ano com outras pessoas, teremos que, não sei, por exemplo, se formos em um hotel, teremos que ficar no nosso quarto para comemorar. Então, ano passado eu estava no Equador, para o final do ano, eu lembro dessa noite belíssima, dia 31, o Réveillon, que eu passei lá, e penso nesse ano como será. Um pouco triste. Eu nunca eu nunca gostei das festas do Réveillon por causa da diversão, porque somos quase obrigados a estar felizes, mas a ideia da imposição e dessas restrições, que, claro, são importantes e úteis, mas que estão impactando na nossa vida de forma muito pesada há quase um ano. Então, estamos vivendo quase uma vida de romance distópico. Então, o que eu pego da realidade? Eu me inspiro muito. Na realidade, eu gosto de ler muito os jornais, por exemplo, estudar por meio da televisão. Tem muitos programas que analisam crimes renomados que aconteceram na Itália. Então, gosto de assistir e de acompanhar as entrevistas das pessoas que estão, né, sendo processadas, e ver como essas pessoas que ainda não foram acusadas de um crime, mas que foram, por exemplo, são somente, né, suspeitas, que atores eles são quando eles contam como os fatos se desenvolveram. Eu presto muita atenção nisso. E também como eles conseguem chorar a força. E daí, às vezes, me parece que eu estou olhando, fixando para o mal na sua realidade total. E fico muito surpresa, porque essa não é ficção, é a realidade nua e crua. Então, tenho grande fascínio por acompanhar esses acontecimentos judiciais e também o contexto, pois acredito que para criar um romance que possa interessar, é necessário acompanhar e ter essa busca da verossimilhança. É quase loucura pensar que o que muitas vezes um escritor imagina partindo de fatos de crônica reais, depois é ultrapassado pela fantasia. E ultrapassado pela realidade dos fatos. Isso é incrível, realmente incrível. Você falou do que dá verossimilhança, né, para um livro.
E eu me lembrei também da ambientação, do quanto a descrição de um lugar e da riqueza descritiva pode fazer o leitor também sentir que aquela história é verdadeira, né? Nós vimos isso agora, por exemplo, vou dar um exemplo também de uma autora italiana, que é Elena Ferrante, que construiu um ambiente em Nápoles que o brasileiro que não conhece a Itália, que não conhece o sul da Itália, está imerso naquela história e naquele lugar e parece conhecer muito bem. E o seu Certo. romance fala de uma outra região, que é a região do norte, né? Esse romance ele é ambientado numa cidade do norte da Itália. Então, eu queria que você Sì. falasse um pouco sobre essa região e o que te levou a colocar essa história exatamente nessa cidade. Certo. L'Italia è un paese... Itália é um país caracterizado por diferentes realidades, do ponto de vista das paisagens, da cultura. Helena Ferrante, ela acredito que ela situou seus romances quase todos em Nápoles, que é uma cidade muito interessante, rica em tradições, hábitos. Então, realmente é interessante para uma pessoa que não mora lá viver essas situações. Mas também, por exemplo, a Itália do Norte é rica de tesouros, de tradições, de coisas interessantes para serem conhecidas. E o cenário do meu romance é uma região que se chama Emília-Romagna, na província de Piacenza. É uma região que eu sempre frequentei quando eu era mais jovem, também mais adulta, com a minha família. É uma área pouco conhecida, mas que Hemingway, por exemplo, visitara durante a guerra um vale dessa área, Val Trebbia, e ele renomeou esse vale como o vale mais bonito do mundo. Então, realmente não é conhecido do ponto de vista turístico, mas tem visões, paisagem idilíacos. E por certos aspectos também aspectos selvagens. No romance, por exemplo, eu falo de uma igreja que está num penhasco em cima de um rio que criou quase um canyon. E é uma visão que eu tentei retratar do ponto de vista da narrativa e que depois muitos tiveram a curiosidade de ir conhecer para se dar conta da beleza desse lugar. Então, acredito que a descrição é importantíssima para o romance, e pegar o leitor pela mão e acompanhá-lo naqueles lugares, para que possa viver aquele céu, aquelas montanhas, aquelas cores. Porque a beleza da leitura, a beleza dos livros está nisso. Fazer abstrair uma pessoa do seu mundo, das suas preocupações, das suas idiosincrasias e levá-la para outro mundo, para outra maneira de enxergar as coisas, outra maneira de viver as situações. Então, realmente, é um pulo em outra realidade, em outro mundo. E por isso que eu prefiro a escrita por imagens, que é uma forma de contar muito descritiva e que não leva para detalhes muito específicos. Eu não gosto quando um escritor demora 2 páginas para descrever um personagem, um lugar. Eu não gosto porque acredito que possa incomodar um pouco. Acredito ser mais importante concentrarmos-nos nas coisas mais definidas e deixar também espaço para a imaginação do leitor, pois o que sempre falo é que um livro, quando ele é entregue das mãos do autor às mãos do leitor, é o leitor que precisa encontrar lá um pedaço, uma parte da sua vida, da sua experiência, da sua imaginação, do que gostaria de viver. Então, precisa ser algo que faz ele viajar, né, com a imaginação e com a reflexão. Você falou da escrita por imagens, né? E se nota realmente no seu estilo essa força das imagens. E eu soube que esse livro já foi negociado os direitos para ser adaptado para o cinema. Não sei se você pode falar um pouco sobre esse projeto.
Certo, è stato, Claro, sim, este livro, então, foi cedeu os direitos para criar um filme por uma casa estadunidense. As gravações teriam que ter começado em maio, mas o Covid, infelizmente, não permitiu isso. Mas agora esperamos que a situação melhore e que possamos, então, recomeçar. Já tínhamos escolhido os protagonistas, eu tinha participado do script, de muitas coisas. Então, as partes externas, por exemplo, do romance do filme, serão situadas na Itália, lá onde situa-se o livro. E isso me dá muito orgulho, pois será realmente muito fiel à descrição que eu fiz. E outra parte acontecerá em um estúdio cinematográfico de Nova York. Então, eu estou muito ansiosa por essa possibilidade, essa oportunidade, pois acho que um dos sonhos maiores de um escritor é aquilo de ver nas grandes telas o que imaginou. Com certeza, e também estou ansiosa para assistir o filme. Tem uma pergunta do público, que é se você pode contar quais são as suas principais influências literárias. Allora, io credo che, si possa parlare di Eu acredito que, não sei se podemos falar de autores que eu amo. Eu não somente autores de thriller, talvez o que eu prefiro, que é o precursor dos livros noir, que eu cito no romance também, Edgar Allan Poe, que com seus contos realmente foi um vanguardista no que diz respeito à descrição de certas situações, de certas histórias, cenas fortes, com nuances fortes. Eu gosto muito dele. No livro que saiu agora na Itália, eu cito um conto de Edgar Allan Poe que tem algo muito visionário e que tem muito a ver com a história que eu conto. Mas falando das outras minhas influências, eu, como falava antes, gosto muito das escritoras, das mulheres escritoras. A primeira que eu pude apreciar, eu era muito jovem, criança, tinha 11 anos, é Elsa Morante, que é uma grande escritora italiana. E eu pude ler, com 11 anos, a história, um livro de Elsa Morante, que foi um dos livros que mais amei, com uma personagem de Giuseppe, que sempre ficará dentro de mim, um acontecimento muito forte, emocionante, que sempre ficará dentro de mim. Ontem teve uma live com uma menina de 21 anos que me entrevistou, e ela falou que a sua mãe, enquanto estava parindo, estava terminando as últimas páginas desse livro, A História de Elsa Morante. Eu falei, que coincidência, e a mãe dela queria terminar esse livro, pois é um livro muito grande, mas ela queria acabá-lo, mas ela estava em trabalho de parto, mas ela conseguiu acabar o livro antes do parto. Então tem essas coincidências, né? Eu estava falando desse livro e ela me contou isso. E outras escritoras, Alice Munro, com os seus contos, que consegue descrever com poucas palavras, muitos eficazes, personagens que nunca mais esqueceremos. E depois temos muitos outros, né? Muitos outros escritores, como Murakami, e escritores italianos que eu adoro, mas que talvez pela crítica italiana não foram muito exaltados, mas que para mim foram geniais, como Andrea Camilleri, que todos vocês devem conhecer, pois a série do Commissario Montalbano ficou internacionalmente reconhecida e foi vendida, e a série, claro, de televisão em muitos países, mas os livros, além daqueles do Commissario Montalbano, ele escreveu muitos outros, e ambientados em uma Sicília também do século XIX, do século XVII, são histórias incríveis, e ela inventou uma linguagem
que é extraordinária, pois é um siciliano misturado com outros traços, e o italiano também, que não tem origens sicilianas, consegue entender essa linguagem. Não é o siciliano clássico que ele utiliza, mas um siciliano italianizado, digamos assim. E ele consegue entrar e deixar o leitor viver aquela história. Então, além da escrita por imagens, Andrea Camilleri utiliza uma escrita por linguagem, consegue envolver por meio da linguagem. E é outro escritor que eu adoro. E que ele foi, acredito, um pouco negligenciado pela crítica italiana, mas que certamente será reavaliado. Eu amo a Elsa Morante também. Esse livro, A História, me deixou muito marcada e me chamou atenção também porque ela coloca trechos de relatos históricos, né? Ela faz também essa ficção que é muito forte, muito poderosa, porque a Elsa Morante tem uma narrativa que é hipnótica. Eu entendo por que essa mulher queria terminar de ler o livro antes de ter o bebê, antes de parir, realmente é muito forte. E ela pincela trechos de relatos históricos da Segunda Guerra ao longo do livro. Eu acho que é mais um exemplo de também como a realidade, né, ela pode se misturar com a ficção de uma maneira muito, muito, muito bonita. Então, adorei essa nossa coincidência de ter essa escritora em comum, favorita, entre as favoritas. E, bom, já que você comentou de livros, eu fiquei curiosa também para saber, imagino que você gosta de assistir filmes também de mistério, e se você gostaria de mencionar alguns, dar algumas dicas para quem está nos assistindo. Ma sì, io amo Sim, moltissimo. eu gosto muito de ir ao cinema. Eu prefiro ir ao cinema, pois lá eu consigo encontrar concentração, o som, a grande tela, o escuro precisa estar em silêncio, não podemos fazer outras coisas, mas precisamos somente aproveitar a história que nos é mostrada no telão. Então, eu sou uma saudosa do cinema, porque cada vez mais a gente vai pouco tempo e agora, né, estão fechados na Itália, mas eu espero que essa paixão volte para as pessoas, porque aproveitar um filme numa sala de cinema é lindo. E falando em filmes, existem vários que eu gosto. Hitchcock, por exemplo, eu adoro, eu lembro das noites que eu passava no sofá com a minha mãe, que lá com o medo, cada cena, tentando adivinhar quem podia ser o culpado. Eu lembro dessa cumplicidade entre nós, de descobrir, e também amei outros filmes que são thriller, e também não, como O Sexto Sentido, que foi um filme que me impressionou muito, e outros que não são thriller, como Lezioni di Piano, em italiano. Lembro de cenas perfeitamente, eles entraram em mim, e também essa expressão artística, para mim, é muito importante. Para um escritor, em geral, acredito que seja importante não somente ler, mas essa forma de arte cinematográfica é algo muito sofisticado e também imaginífico, pois nos dá grandes inspirações. Então, eu consigo extrair muito para os meus livros, e não somente da realidade, mas também dos filmes, para descrever algo né, que tenha verossemelhança, então, também do discurso cinematográfico. Sobre essa questão da escolha do tema, né, ou de um dos temas, eu queria saber por que você escolheu esse tema, que é um dos principais do seu romance, que é o feminicídio. E, enfim, acho que também o livro chega hoje no Brasil, e acho que é um momento
importante a gente falar sobre esse assunto, visto que os números têm aumentado, já estavam aumentando, né, casos de feminicídio no Brasil e no mundo, e nesse ano de 2020 parece não, aumentou muito, acho que por conta da questão do isolamento social, né, e de um agravamento de uma situação de tensão que já vinha de antes, mas então ela tem esse agravamento agora. Claro que eu considero e sei que é um tema importante, mas queria saber se, além disso, algo te motivou a escrever sobre esse tema. Io devo dire che affronto spessissimo. Sim, eu preciso dizer que eu enfrento muito esse tema da violência contra as mulheres, praticamente sempre. Eu falo de uma maneira ou outra, eu sempre falo desse assunto, pois acredito que é uma urgência que não pode ser subestimada. Também aqui na Itália, infelizmente, o aumento dos casos é exponencial e o que me deixa apavorada, aterrorizada, é que não acontece somente, não depende da idade, também entre os jovens. Não estamos falando somente de violência física, mas também de violência psicológica. Agora, por exemplo, eu ouço algumas meninas que dizem: "Ah, mas o meu namorado não quer que eu saia que eu utilize uma mini saia, ou que eu saia com as minhas amigas, ele quer controlar minha vida". Essa é uma violência contínua, é uma desvalorização da pessoa que precisa realizar uma vida abortada, diferente. Então, eu acredito que além da violência física, que é terrível, e aqui na Itália estamos em uma situação de plena emergência, quase todos os dias tomamos conhecimento de um caso novo e é um desastre. Também porque, nível legislativo, existem medidas que deveriam proteger as mulheres, mas às vezes não são suficientes. Mulheres que já, por exemplo, denunciaram os homens, mas que depois isso não resolve, né? Eles não são presos, não há uma observância das regras, dessas leis que existem, mas que muitas vezes não são respeitadas. Então, acredito que se trata de uma emergência que não podemos subestimar. Devemos sempre nos concentrarmos sobre isso. E acredito que também a família impacta muito isso, tanto para os meninos quanto para as meninas. Existe uma herança cultural segundo o qual a menina, a mulher, é considerada menos do que um homem, também em família. E eu vivenciei isso na minha pele. Cresci numa família com 4 filhos, a mais velha, com 3 irmãos, homens, e eu vivenciei uma discriminação por parte do meu pai, que preferia os filhos homens em relação a mim. E não tinha expectativas sobre mim, somente que eu casasse e tivesse filhos. Aquilo já é considerado o ápice do que eu podia alcançar em termos de satisfação para a minha família. E sempre achei isso muito triste. E acredito que o ar que respiramos em família, que uma menina respira dentro da família já desde os primeiros anos de vida, seja muito importante, pois se uma menina é valorizada, se ela for encorajada, valorizada, ela nunca aceitará um amor doente, pois ela conhecerá um amor verdadeiro, que é aquele da confiança e do encorajamento. Então, acredito que essas violências existam porque há uma conivência da família que não deu a atenção certa para as meninas, que assim acabam aceitando qualquer tipo de violência e de consternação dolorida. Marina, você acha que a literatura é uma maneira, então, de trabalhar esse tema com pessoas de diferentes idades, mas principalmente com mulheres de diferentes idades, que através da literatura é um canal para a gente falar desses temas um pouco mais difíceis? Porque me chamou a atenção de você ter comentado que leu o livro da Elsa Morante muito nova, né? Aos 10, acho que você disse, muito jovenzinha. É um tema bem difícil, é um tema bem pesado, né?
Mas, assim, esses temas pesados, eles também são trabalhados na literatura para jovens. A violência contra a mulher, ela está presente, né, na narrativa desde os mitos, né? A gente vê isso nos mitos greco-romanos e até nas histórias que depois se transformaram clássicas para as crianças. A gente vê a marca da violência contra a mulher nesses contos infantis. Eu identifiquei, no seu livro, uma modernização, talvez, né, do conto do Barba Azul. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, como trabalhar esse tema na literatura de uma forma que sirva como um canal para trabalhar temas mais difíceis, né? Uma estratégia, uma ferramenta para trabalhar temas mais difíceis em diferentes idades. Io credo che la letteratura Eu possa essere acredito que a literatura possa ser muito importante, primeiramente, para não afastar a atenção sobre uma temática tão atual e tão presente hoje em dia. posso dire che Também eu diria que ela nos faz refletir sobre certas situações e é algo que pode dar os seus frutos. Me ocorreu, por exemplo, facevo le presentazioni quando eu fazia as apresentações do livro anterior A Memória dos Corpos, que se chama Come é Justo que Sia, que fala de uma menina jovem de 22 anos que se está cercada, ela se vinga de homens violentos. Ela é uma justiceira. E nesse livro, então, há uma reversão dos papéis. A mulher não é vítima, quella che doveva subire la violenza, não é aquela que sofre a violência, mas ela que punia. la protagonista di Dália, que é a protagonista desse romance, então ela resolve se rebelar e defender pessoas próximas, de mulheres próximas, proteggerle e de e protegê-las. punire così Protegê-las punindo, assim, os seus carrascos. le presentazioni mi è capitato Nessas representações, então, mais de uma vez, eu pude dar conta que as mulheres esperassem o fim do que ocorria para poder falar comigo, para confiar em mim. E depois das minhas apresentações, então até nas redes sociais, muitas mulheres me escreveram falando que lendo o meu livro entenderam que não podiam mais serem vítimas de certas realidades que estavam vivendo e que não precisavam aceitá-las. Então acredito que a literatura possa ser um estímulo e um exemplo para poder ultrapassar, para ir além de períodos difíceis que às vezes não conseguimos superar, pois temos medo, sentimos culpa, porque talvez mereçamos isso. Muitas mulheres acreditam intimamente que estão merecendo essa violência. Então, o fato de poder falar, contar, representar essas realidades faz refletir e também superar essa problemática. Marina, dentro desse tema, chegou uma pergunta bem interessante aqui na plateia, que quer saber como que você avalia os efeitos da glamorização do feminicídio, que a gente vê presente principalmente nas obras do século XX, e como você lida com essa questão nas suas obras. A questão agora da glamorização dessa violência, né? Não necessariamente do feminicídio que a gente já comentou, mas esse risco de glamorizar uma violência. Io credo che questo sia davvero un problema. Eu acredito que esse é um problema, pois a violência é um problema, não há desculpas, não há outras ideologias, nada mais que possamos atribuir a esse conceito. A violência, é prevaricação, é um querer se aproveitar de alguém que é mais fraco e fazer com que essa pessoa seja submissa ou aniquilá-la. Então, a glamorização, para mim, nunca pode ser justificada e nem contemplada. Ela deveria ser eliminada, proibida. Não há glamour na violência, só existe violência. É bom ouvir isso, principalmente romantização, né? Não há romance nenhum
na violência tanto física quanto psicológica. E você falou bastante dessa questão da violência psicológica, e eu pensei aqui nessa questão da gente como, agora falando como uma escritora, como uma autora mulher, da gente encontrar o nosso espaço de afirmação e de segurança para poder se apresentar como escritora. Isso também eu acho que faz parte de uma coisa que você falou mais cedo, que é essas, às vezes, uma pouca expectativa em relação ao que a mulher vai fazer no futuro, ao que ela devia esperar, ao que ela devia se contentar ou almejar, né? E quando isso acontece dentro de um campo artístico, e já muito difícil, que já é difícil, eu acho que talvez para um escritor homem se assumir como escritor, usar até essa palavra para se identificar, né? Eu acho que isso é muito mais difícil ainda para a mulher. Foi difícil para mim, o momento de assumir para mim mesma esse desejo, ainda mais depois de me apresentar, né, como escritora. E então fiquei curiosa para ouvir como é que foi esse percurso para você, como é que foi esse caminho da escrita, mas de se permitir escrever, mas principalmente no momento de se afirmar e de dizer, eu sou uma escritora. È stato, come giustamente dici tu, Sim, como justamente você fala, Daniela, para mim também foi muito difícil, pois eu cresci em uma família que nunca me valorizou e que então me deu me passou algo, uma grande insegurança. Eu sempre gostei de escrever quando criança, sempre gostava de contar, mas sempre pensei que nunca teria tido o talento necessário para poder fazer isso em nível profissional. Então eu cultivei esta paixão de forma muito privada, com blocos de notas que estavam sempre comigo, mas que nunca se tornavam algo que podia ser aproveitado por outros. Também por esse medo de não estar à altura da situação. A certo ponto da minha vida, quando a minha família já estava completa, as minhas filhas tinham começado os seus percursos, as suas carreiras, eu pensei que talvez eu devesse dar uma possibilidade para mim e me colocar em jogo, pois até a gente tentar fazer isso, tentar arriscar e tentar investir nessa paixão para entender se de fato era uma paixão que valia a pena, na qual valia a pena acreditar. Até o ponto em que a gente disse, eu quero tentar, eu vou fazer isso para pelo menos entender que não era esse o meu caminho, mas é preciso arriscar e ter confiança e acreditar nisso até o final. Até com com método, constância e com seriedade, obviamente. E depois se jogar, se lançar. Foi assim para mim, eu escrevi o primeiro romance, uma idade mais avançada, pois eu publiquei o primeiro romance em 2012, então já tinha certa idade. Mas eu quis fazê-lo por respeito a mim mesma e aos meus sonhos de criança. Então eu enviei esse romance para diferentes editoras, pequenas, médias e grandes, e uma pequena editora siciliana me escreveu, uma editora muito séria, mesmo não tendo muitos recursos, ela não pedia contribuições. Eu quero falar isso para quem está nos acompanhando e quiser publicar. Nunca publiquem com editoras que pedem dinheiro para vocês, porque senão não são verdadeiras editoras. Mesmo que sejam pequenas editoras, elas não deveriam pedir dinheiro, pois significa que elas estão acreditando na sua obra e querem investir no seu talento. Então, foi maravilhoso ler esse e-mail de resposta e minha aventura começou assim. O meu coração batia forte e era uma editora, então, como eu falei, siciliana, como os meus pais. Então, nessa coincidência, eu percebi algo de enriquecedor. Depois continuei com outras editoras mais importantes, Feltrinelli, Mondadori, duas editoras entre as mais importantes na Itália. Mas uma parte de mim
ficou lá, naquele e-mail que eu recebi, no qual eles diziam que eles tinham gostado do meu romance e queriam publicá-lo. Aquela foi a realização de um sonho. Então, precisamos nos permitir sonhar. E é ótimo ouvir isso, e também acho que para quem está nos assistindo agora, que talvez, como você disse, também pensa nisso, ou talvez não pense, mas porque não se permite, né? Acho que ver o exemplo de uma escritora que passou por isso e que pode dar esse exemplo, né, do quanto é possível e do quanto é mais do que possível, na verdade, é necessário a gente ocupar esses espaços, né? E com segurança. Então, acho que você se vê hoje como uma pessoa que pode ser esse exemplo de. Io credo che è importante. Eu acredito que seja importante contar, falar da própria vida. A molti incontri letterari, Eu participei de muitos encontros literários, presentazioni di libri, di fazendo apresentações de livros de escritores famosos e importantes. Eu mesma apresentei vários escritores, pois eu gostava de fazer isso. Até hoje, eu faço isso com muito prazer. Então, estando em contato com muitos escritores de tipos, de personalidades e ambições diferentes, modo di presentarsi diverso. e também de maneiras de apresentar-se diferente, eu me dei conta de que é lindo quando um escritor sabe falar de si, não somente falar do próprio livro, da maneira de se expressar, da literatura que faz, mas também falar daquilo que ele é. Pois eu acredito que os nossos livros são um espelho do que temos dentro de nós. Então é maravilhoso ir numa apresentação de um livro e ouvir um escritor que fala também de coisas que poderiam parecer íntimas, mas naquele momento ele está abrindo a sua alma, aquilo que está mais, aquele núcleo escondido dentro de si, do seu ser. Então se cria uma atmosfera mágica, misteriosa, aquela conexão com as pessoas que interviram, estavam lá e que entendem que uma parte daquela pessoa está presente também neles e que uma parte deles estará no livro que leram. Então, essa é uma parte de entender essa questão de arriscar, de mostrar os próprios medos, os pontos fracos e vulneráveis, pois isso, para mim, não é somente uma fraqueza, mas é uma força. É verdade, eu concordo. Grazie. E acho que nesse momento de se abrir também, a gente pode abrir certos assuntos que podem ficar muito mais leves quando a gente compartilha. Uma dessas coisas, eu acho que é uma coisa que é muito comum entre mulheres, principalmente entre escritoras mulheres, que é o problema da síndrome da impostora, da gente mesmo depois de alcançar certo reconhecimento, ainda achar que talvez não é o suficiente, ou que não é o bastante, e isso é uma mentira que a gente costuma contar para a gente mesma. Falo nesse ponto porque eu sofro disso, e tenho muitas amigas que são talentosas, excelentes, que também sofrem. Eu queria saber se hoje você ainda passa por isso, e como que você lida com essa síndrome da impostora. Assolutamente, ne soffro anch'io. Certamente, eu também sofro disso pela situação que eu mencionei antes da minha família, pela desvalorização que eu vivenciei, por aquilo que eu podia expressar e que não acreditaram que eu pudesse. Nós podemos ser os piores inimigos de nós mesmos. Quando chegamos naquele clique e entender que se começarmos a dar confiança naquilo que está dentro de nós e que precisaríamos colocar para fora e contar para os outros, se começarmos a entender que isso poderia ser interessante, até uma inspiração para os outros, então essa seria uma descoberta maravilhosa, que pode ser alcançada com uma idade mais jovem ou mais avançada, como foi o meu caso,
Quando eu penso, por exemplo, 15 anos atrás, quando eu ainda não escrevia, quando eu ainda não tinha a possibilidade, por exemplo, de estar aqui hoje falar em um prestigioso evento como a Bienal do Livro, eu penso em mim como uma pessoa que havia muito para falar e expressar, mas que não conseguia encontrar a maneira para fazê-lo, pois eu tinha esses limites, essa parede na minha frente, eu tinha erguido, né, essa parede, esse muro que era um obstáculo, não me deixava ver a realidade e não me permitia falar de mim mesma. Depois que teve esse clique e que eu entendi que precisava dar uma possibilidade, né, para mim mesma, então tudo muda. Claro, e depois as coisas não se tornam imediatamente super fáceis. Eu mentiria se eu falasse que isso agora é muito fácil. Ainda há muitos obstáculos, inclusive para acreditar em mim mesma, mas certamente as coisas melhoraram muito. Então, realmente, é preciso se dar a oportunidade, mais de uma, não somente uma. É muito bom ouvir isso. Eu espero que vocês estejam ouvindo atentamente o conselho da Marina. Eu vou seguir para mim. Você comentou sobre essa oportunidade de troca nos eventos literários, né? E isso me fez lembrar também que até pouco tempo esse era o único espaço que a gente tinha de contato direto com o leitor, né? Esses eventos literários. Mas hoje essas oportunidades elas se abrem porque temos as redes sociais. Você é uma pessoa muito ativa, né? E eu queria saber como é que você usa, né, as redes sociais, como que é feito esse canal. Inclusive, procurem a Marina, caso vocês já não a sigam, no Instagram. Como que você usa isso como um canal de troca com seus leitores? Io credo che i social che sono Para tanto mim, as redes sociais, que são muito criticadas nesses tempos, muitas vezes com razão, mas nesse caso e em muitos outros, são muito úteis. Porque antes o escritor escrevia o livro e entregava para a editora que publicava o livro e ele chegava nas livrarias. O escritor, então, não conseguia receber o feedback dos leitores, a não ser por meio durante as apresentações e alguns eventos que no passado eram ainda mais raros do que hoje. Ao contrário, hoje em dia, por meio das redes sociais, podemos receber mensagens até por pessoas que nunca conhecemos. E essas pessoas escrevem dizendo: "Ah, eu gostei o teu livro provocou essa sensação, o teu livro me fez lembrar em certas coisas. Eu tive uma grande empatia com a protagonista, ou eu consegui entender muitas coisas que eu não conseguia entender de mim mesma". Então, quando eu leio essas mensagens, até mesmo alguns mandam a foto enquanto estão folheando o livro, ou mostrando as partes destacadas que para o leitor então foram importantes. Para mim isso é algo mágico, é algo maravilhoso e eu agradeço a tecnologia que me permite entrar em contato com pessoas que, caso contrário, eu nunca conheceria e das quais nunca teria recebido a opinião. Então, desse ponto de vista, temos esse privilégio como escritores do século, desse século. Melhor não falar de 2020, vamos falar de 2021. Mas temos a oportunidade, então, de receber as considerações dos nossos leitores. Então, é um grande meio para receber os feedback dos nossos queridos leitores e ter uma troca emocional, não somente um feedback, mas o que é lindo é também ler, né, ou as histórias, ou as experiências que eles me contam. Eu tento responder a tudo, eu recebo muitas mensagens, mas acredito que o tempo gasto abrindo essas mensagens de pessoas que nem sei quem são, acredito que seja um tempo precioso e bem aproveitado, pois me permite, né, entrar em um mundo que nunca teria conhecido
e me oferece grande importância e a possibilidade de comunicação com eles. Eu acho que a gente ganha muito também em aprender sobre a própria obra. Eu descubro muita coisa, né, quando eu recebo mensagens assim de leitores. Às vezes são coisas que eu mesma não tinha pensado sobre o romance. É muito rico isso, acho bem interessante. Inclusive, queria pedir então para a editora colocar os endereços dos perfis no Instagram da Marina e do meu no chat, se possível, para quem estiver assistindo, se quiser seguir, para conhecê-la mais. E vou dar um aviso também de que os livros da editora Tordesilhas, inclusive A Memória dos Corpos, da Marina, e O Pior Dia de Todos, o meu, eles estão com 20% de desconto durante a Bienal, mas no link do chat vai ter 10% a mais para quem está assistindo aqui a nossa conversa. Então, portanto, fica 30%, né, gente? Sou péssima em matemática. Então, nesse link do chat, fiquem atentos aí, para quem ficar interessado em conhecer mais sobre a obra. E, bom, a Marina é uma usuária de Instagram poderosa, maravilhosa, eu a sigo e adoro. E ela falou um pouco já sobre isso, né, como ela utiliza esse canal para conversar com os leitores. E eu queria saber um pouco sobre isso também, mas como que é a rotina dela, como que ela concilia a vida, enfim, pessoal, com a escrita, também com o trabalho de influencer e enfim, com a vida real e a escrita, como é que isso se coloca na sua rotina? Certo. Dunque io, sono molto energica. Então, tenho muitas energias, eu tenho muita vontade de me movimentar, fazer, conhecer. Então, tento configurar o dia de forma a poder dedicar tempo, obviamente, para a escrita, que é algo o mais importante para mim. Isso geralmente acontece na parte da manhã, quando eu acordo, tomo café da manhã e depois começo a escrever. Antes, no passado, eu escrevia à noite, pois eu estava muito cansada durante o dia, mas depois eu me dei conta de que durante a manhã eu estou mais concentrada e consigo escrever algo do qual tenho mais convicção. Então, durante a manhã, certamente diria que a manhã é um momento privilegiado para mim e depois do almoço também. Mas depois, no resto do dia, eu preciso desligar, pois acredito que para um escritor não é importante somente dedicar-se à escrita, mas também viver, fazer muitas coisas, encontrar pessoas, vivenciar outras coisas, pois não se trata somente do exercício constante e contínuo da escrita. E, claro, a leitura, pois ela também é outra paixão que ajuda muito a escrita. Mas também viver a vida, encontrar as pessoas, poder impregnar-se de outros momentos diferentes. Tudo isso é fundamental para depois ter algo, uma narrativa mais realista e vivenciada de forma melhor pelas pessoas. Então, eu tento conciliar as duas coisas. Claro, ainda hoje eu não estou mais na minha casa. Na verdade, eu estou sozinha, estou sofrendo a síndrome do ninho vazio, pois na verdade, as minhas filhas já não vivem mais comigo. Eu até sou já avó. Eu sinto a falta das minhas filhas que estavam sempre comigo antes. Mas sendo então mãe de uma família bastante numerosa, como acredito seja mesmo para as mães que têm filhos para educar e uma vida para organizar, eu precisava ter uma disciplina. Isso me ajudou muito. Eu acredito que nós mulheres somos muito multitasking, né? Multitarefa, precisamos conciliar os filhos, o trabalho e todos os problemas que são sempre jogados em cima de nós. Às vezes os pais chegam em casa de noite, estão cansados, tiveram um dia difícil e nós mulheres precisamos nos ocupar de tudo. Então, realmente temos as nossas coisas para fazer e a necessidade de conseguir conciliar tudo. Então, talvez por isso que consigamos depois gerenciar tudo de forma milagrosa, quase. Eu acredito muito nisso também, que
nosso trabalho de escrita, ele não acontece só no momento em que a gente está exatamente escrevendo, mas tudo que a gente faz participa desse trabalho, né, como escritora. E, enfim, nosso tempo acabou, passou muito rápido, foi muito agradável essa conversa. Che Então, peccato. eu Sim, que pena. me despeço agradecendo essa oportunidade. Eu aprendi muito nessa conversa, fiquei apaixonada realmente, Marina, e queria te dar a palavra para se despedir, dar o teu recado para os leitores brasileiros. Io ringrazio Daniela. Eu gostaria de agradecer a Daniela, a Bienal, agradeço a Tordesilhas por essa oportunidade de estar presente hoje, que acreditou em mim e no meu livro. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam, que puderam assistir. Eu adoro o Brasil, os brasileiros, é um povo maravilhoso, repleto de alegria, de confiança, de força e de cultura também. Então, eu tenho muito orgulho e sempre dizia que o meu sonho na gaveta era aquela de visitar um país que eu amava e ver o meu livro traduzido na língua daquele país. Então agora, quando for viajar para o Brasil, esse sonho já se tornou realidade. Então, muito obrigada. Eu convido a todos os leitores que vão ler o meu livro, por favor, me escrevam, me contem as suas sensações durante a leitura do meu romance. Muito, muito obrigada de coração. Foi uma honra para mim estar aqui. Um beijo em todos. Esperamos que logo possamos sair desse momento difícil e todos com saúde. Muito obrigada a todos. Obrigada, Marina. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente também em breve. E espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, da nossa conversa. E fiquem bem, se cuidem. E enfim, até breve. Beijo, Marina. Obrigada.